Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então, bienvenida Valeria. Valeria, que tu pobrecita ha pasado con su mamá que estaba enfermita. Gracias que su mamá ya se ha recuperado, está bien. Sea bienvenida, que Valeria es de Bolivia. Y hoy están en fiestas patrias de Bolivia. Felicidades. Hoy nuestra superiora también, que es de su pueblo, también está festejando hoy. Hasta nos ha traído salteñas. Hemos comido salteñas para aprovechar las fiestas patrias. Muchas gracias. Entonces vamos empezar. Agora sim que eu vou ficar na confusão de língua, nenhuma nem outra, né? Qualquer coisa, se as do Brasil não entender, fala, irmã, fala português, tá? Que com todas aqui vai ser meio assim. Mas nós se entendemos, tá? Nós se entendemos. Então vou aqui colocar aqui o texto para a gente lendo e nos reflexionando hoje para falar sobre a oração. Antes de eu colocar o texto, eu quero explicar um pouquinho o que é a oração. Muitas vezes a gente fala, ora por mim, reza por mim, né? Rezar e orar é a mesma coisa. É que a coisa aqui que os evangélicos que falam, ora, eles pensam que rezar é só o que a gente faz. Rezar o terço é repetir. E oração é o que um faz espontaneamente a Deus. Não deixa de ser isso. Mas a mesma oração, quando a gente reza o Pai Nosso, se a gente reza com atenção no que estamos falando, do que estamos repetindo, a gente está falando com Deus. Se a gente reza Ave Maria e estamos prestando atenção no que estamos rezando, a gente está falando com Nossa Senhora, estamos pedindo a Deus. Então não deixa de ser uma oração. Então o que é orar? O que é orar? O que é a oração? A oração... Tinha uma santa muito grande, uma santa espanhola muito grande, Santa Teresa d'Ávila, que é doutora da igreja, que ela definiu uma definição muito bonita da oração, que é falar de amor com aquele que sabemos que nos ama. Então, a oração nossa com Deus é esse diálogo da nossa alma com Deus. E muitas vezes uma pessoa fala, mas eu não sei orar, o que eu falo para Deus? Se Deus é meu Pai, porque pelo batismo todos somos filhos de Deus. Deus é meu Pai. E como que eu conversaria com o meu Pai? Deus também se fez amigo por Jesus, porque nós sabemos já, explicando um pouco da Santíssima Trindade, que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são três deuses, não é uma pessoa só. Né, que é um pouco difícil de entender isso, que nem os santos é um mistério, por isso se fala que é um mistério isso, mas Deus é nosso Pai, Deus é nosso amigo, né? Deus é nosso irmão, porque Jesus se fez irmão por sermos filhos adotivos de Deus, nós somos irmãos de Cristo também. E para nós, numa vocação religiosa, a gente se consagra, quer dizer, a gente se compromete com Deus, quer dizer, Deus é nosso esposo, o esposo da nossa alma, que nem vocês davam risada de mim quando eu falava, eu tô perdendo meu marido aqui com meu Cristo aqui, né? E todo mundo falava, tá perdendo seu marido, tô perdendo meu marido, bati no meu marido. Sim, é meu esposo porque eu comprometi a minha vida a ele, prometi ser fiel a ele. O que faz o esposo com a esposa num casamento? Não promete fidelidade ao noivo? De ser fiel até que a morte o separe? Nós, quando fazemos os nossos votos de castidade, de pobreza e obediência, que a gente já explicou outro dia, a gente esteve explicando, né? A gente se compromete com Deus na fidelidade. Então, Jesus é nosso esposo, né? Então, como que eu falo com uma pessoa que eu amo? Com toda a sinceridade, com toda a simplicidade. Para falar com Deus, não precisa pensar que vai falar palavras grandes e falar... Não, se a gente vai falar com Deus, a gente vai falar com todo o nosso coração. O que a gente tem no nosso coração? Eu tô brava esse dia, eu falo, ai Senhor, eu tô brava porque aquela fulana lá mexeu comigo, falou para mim, eu tive vontade de xingar ela.
Fala isso para Deus, Deus vai te escutar e vai acalmar o teu coração. Olha, Senhor, fui na escola lá, aquela fulana lá falou não sei o que para mim, me xingou, me provocou, eu tive vontade de arrancar o pescoço daquela desgraça lá. Fala isso para Deus, Deus vai acalmar. Eu falei, claro, você calma, você está pecando também, não xinga, né? Deus vai acalmar teu coração. E isso é uma forma de orar espontânea. Claro que existem várias formas de oração, que é isso que a gente vai ver hoje. As formas de oração, como eu posso, né, me dirigir a Deus, como eu posso aproveitar da palavra de Deus para fazer a minha oração, né? Que a palavra de Deus, o que a gente tem na Bíblia, é o mais rico que a gente tem para poder conversar com Deus, ver o que Deus me está falando nessa palavra, ver o que Deus está mostrando para mim hoje naquela palavra, né? Então, é isso que a gente vai ver hoje, né? Que é oração, como eu oro, como eu posso orar, porque isso é muito importante. Em qualquer vocação, tanto na vocação matrimonial, casal que não ora junto, casal que se desmancha. Na vida religiosa, se a gente não vive numa constante oração, é impossível a gente seguir um caminho de fidelidade a Deus. Se na vocação leiga, qualquer vocação, se a gente, por exemplo, eu estou casado, mas eu não converso com meu marido, como que esse casamento vai para frente? Eu estou morando na mesma casa com aquela pessoa, eu não converso, não tenho diálogo com ela. Que afeto eu vou ter? Que carinho eu vou ter se eu não falo com ela? Que intimidade a gente vai ter com Deus se a gente não fala com Deus? Então, esse falar com Deus é a oração, que é o mais importante da gente estar falando com Deus, de estar nessa comunhão com Deus. Então, é isso que a gente vai estar comentando hoje, né? Então, aqui eu vou colocar a apresentação, né? Para a gente ir lendo junto, né? Porque aí fica mais fácil também para vocês acompanharem. Se agora aparece a apresentação, esse aqui que, olha, entre a minha internet e esse computador aqui, só Jesus na minha causa. Né? Então, o que fala aqui, ó. Ao longo da história da salvação do povo de Deus, narrada nos livros da Sagrada Escritura até os dias de hoje, a oração sempre foi uma marca fundamental na vida dos filhos e filhas de Deus. Nos momentos de alegrias, vitórias e festas, as orações eram de agradecimento pelas maravilhas que Deus havia realizado. Nos momentos de tristezas, derrotas e desolações, encontramos as orações de confiança em Deus para que socorressem o seu povo. Então, quer dizer que em toda a história, né, da salvação do povo de Deus, a gente viu como foi importante essas orações, né, essas orações de alegria, né, quando o povo, por exemplo, muito bonito que a gente vê na Vigília Pascal do Êxodo, né, da alegria do povo quando exulta que foi liberto, né, das mãos do faraó e faz esses cânticos, né? Nossa Senhora, quando proclamou Magnífica, né, a minha alma engrandece o Senhor quando encontrou com Santa Isabel. Então, tantos momentos de oração de alegria, também orações de tristeza, dizendo Senhor que permitiu, né, que esse povo perdesse, que esse povo que está pervertido. A gente vê durante toda a Bíblia várias orações, né, que refletem isso, né, que sempre a oração fez parte da história da salvação. Para ver se desce aqui. Aqui. A Bíblia sempre nos revelou que nosso Deus é fiel,
que está presente na vida de seu povo, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, nas vitórias e nas derrotas, e, enfim, em todos os momentos da vida. As orações pessoais, familiares ou comunitárias que fazemos a Deus sempre chegam até Ele. Isso é muito importante, meninas, da gente pensar que toda oração nossa, por mais pequena que seja, ela vai chegar no coração de Deus, né? A gente tem que aprender a louvar a Deus e orar a Deus na tristeza, na saúde, na doença, na alegria, né? Eu tô feliz. Ó Senhor, obrigado porque tá dando certo as coisas na minha casa, minha família tá bem, nós estamos com saúde, graças a Deus a gente tem o que comer. Essa é uma oração de alegria, de agradecimento. Senhor, estamos passando um momento difícil na minha família, né? Tem uma pessoa doente, uma pessoa que faleceu. Senhor, eu agradeço, mesmo que está sendo duro, né? Agradece, essa é uma oração uma oração de súplica. Senhor, eu peço para esse familiar meu que é melhor tá na droga, tá na bebida, né? Senhor, tem de misericórdia dessa pessoa. Então, isso é um falar com Deus e isso é muito importante e toda essa oração vai chegar no coração de Deus. Com certeza, nossa vida de oração nos faz sentir que Deus está próximo de nós e isso nos fortalece. Então, isso é muito importante, né? Que Deus está próximo de nós e isso nos fortalece, né? Que pela oração a gente se aproxima de Deus e Deus se aproxima da gente. Muitas vezes perguntam por que as irmãs rezam tanto? Porque para fortalecer, a gente precisa estar perto de Deus, ter essa experiência de Deus. Imagine nós que cuidamos das idosas, é um trabalho pesado e todo dia é o mesmo trabalho, porque todos os dias a gente vai ter que ir lá, dar banho, vestir, dar de comer, trocar fralda, né, dar remédio. Todo dia vai ser essa mesma rotina para a gente, né, conseguir, né, ter essa experiência de Deus, né, de conseguir ter essa fortaleza para conseguir realizar essa missão. Nós vamos ter que ter uma vida de muita oração. Por isso que a gente tem os horários que a gente reza, os horários que a gente vai para a capela, tá em silêncio, rezando o quê? Pedindo essa força de Deus, né? Essa presença de Deus na nossa vida para conseguir realizar a missão que Ele nos encomenda. Jesus, o Filho amado do Pai, em vários momentos de sua vida, colocou-se em oração pessoal, demonstrando sua unidade com o Pai. Então, a gente vê no Evangelho, em várias vezes, né, como Jesus, né, ora a Deus, né, quando Jesus está chegando perto da sua paixão, né, como que a gente vê que ele vai lá no Getsemani e ora, na mais difícil, esse Pai, se é da tua vontade que eu não beba, que me afaste esse cálice, né? Que ele sendo Deus sentiu a tristeza humana, o medo, o sofrimento, né? Mas Jesus sempre quis fazer a vontade do Pai. Quando ele foi rezar, várias vezes fala que Jesus foi no deserto, foi na montanha. Quando foi escolher os discípulos, os apóstolos, ele esteve rezando, esteve orando. Então quer dizer que Jesus já não dá. Em outros momentos, Jesus rezava com os seus discípulos e com todo o povo. Uma das orações mais profundas que Jesus rezou com os discípulos foi a oração do Pai Nosso, a qual sempre rezamos nos momentos pessoais, familiares e comunitários. Jesus, antes das refeições, fazia suas orações para agradecer o pão de cada dia, antes de iniciar uma atividade missionária. Se colocava em oração e em tantos outros momentos de sua vida, inclusive nos momentos que antecederam sua morte na cruz, teve um profundo diálogo com o Pai.
Então, por isso que a gente fala, é importante a gente rezar para dar graças a Deus antes das comidas, né? De rezar depois das comidas, de dar graça pelo alimento que a gente teve, né? Antes de começar uma missão, da gente rezar, vamos ter uma reunião, a gente reza, né? Sempre isso é importante da gente ter essa oração diante de nós. Jesus Cristo passou para os discípulos de maneira muito clara que sem a oração podemos nos tornar presas fáceis das tentações e do mal. Tá vendo como é importante a oração? Se a gente não ora, a gente é uma presa muito fácil da gente cair numa tentação. A gente sempre fala, por que muitas vezes os casamentos não dão certo? Porque falta oração entre o marido e a mulher, falta Deus no meio desse casal. E chega uma hora que o amor humano se desgasta e vira tudo sem sentido, começa as traições, e já se abandona e se acaba uma família. Na vida religiosa ou na vida sacerdotal dos padres, uma freira que não reza, que não ora, um padre que não reza, que não ora, ele mesmo tira a sua batina e tira seu hábito. Se cansa de falar com Deus, vai perdendo o sentido, já não encontra sabor na vida de entrega, já não encontra alegria na vida de entrega, então isso vira um trabalho custoso. Então a pessoa, se ela vai deixando, não, tenho muito trabalho, eu não posso rezar. Não, que eu vou atender porque eu não posso rezar. Mas isso é um erro, uma tentação do demônio, porque no momento que eu deixar de rezar, no momento que eu deixar de orar, a minha vida vai perder o sentido, né? E essa é uma tentação do demônio. Ele disse, vigiai e orai para não cairdes em tentação. Né? Isso é muito importante, que o próprio Cristo fala, vigiai e orai para não cairdes em tentação. No Evangelho de Marcos, encontramos uma passagem em que Jesus disse, o espírito está pronto para resistir, mas a carne é fraca. É preciso sempre nos colocarmos diante de Deus para nos fortalecermos, para que possamos vencer nossas fraquezas pessoais, as tentações da carne, as más influências e, enfim, toda a maldade presente no mundo. Então, quer dizer que Jesus fala, o espírito está pronto para resistir, mas a carne é fraca. Quer dizer que a nossa natureza humana é fraca. Então, a gente é mais fácil a gente cair no pecado do que fazer uma coisa boa, né? E é preciso sempre nos colocarmos diante de Deus para nos fortalecermos, para que possamos vencer nossas fraquezas pessoais. Quer dizer, da gente vencer as nossas fraquezas, né? As tentações da carne. O que são as tentações da carne? Lembra dos pecados capital que a gente falava? Tentação da carne, a sensualidade, a luxúria, né? Então, a luxúria, né? Então, que a gente via todas essas tentações aí da carne. Então, todas essas tentações também são uma tentação do demônio. Se a gente não reza, a gente fica mais ainda vulnerável a pecar, né? A cair nessas tentações da carne, né? Então, é muito importante isso. As más influências, né? Que são essas más influências, né? Essas más influências, essas amigas que ficam falando, não, tudo é permitido, vamos no baile funk, vamos no baile, vamos não sei quanto. Isso não é pecado, que não é... Essas são as más influências. Eu sei que aquilo não é certo, mas minhas amigas falam, não, pode fazer isso, vamos fumar um cigarrinho, vamos fumar um baseado, que isso não vai fazer mal, que isso não... Isso são as más influências, né? E, enfim, toda a maldade presente no mundo. Aqui, ó. Muitos santos escreveram sobre a importância da oração em nossa vida. Apresentamos alguns doutores e místicos. Santo Agostinho, Santo Inácio de Loyola, São João da Cruz, Santa Teresa d'Ávila, Santa Teresinha, São Francisco de Assis, Santo Afonso Maria de Ligório,
né? Que foi o fundador dos redentoristas, né? E entre tantos outros, né? Vale a conhecer a vida dos santos, né? A oração, que é o diálogo íntimo com Deus, pode ser feita com palavras espontâneas que brotam de seu coração e de sua mente, ou então você pode dirigir-se a Deus utilizando as orações formais inspiradas na palavra de Deus, pela igreja e pelas devoções populares, né? Então quer dizer que a gente pode fazer essa oração espontânea, né, que brota do nosso coração, da nossa mente, ou a gente dirigir-se a Deus com as orações, né, inspiradas na palavra de Deus, rezar um salmo, né, a gente tem na igreja, Ave Maria, o Pai Nosso, a Salve, né? Segundo o Catecismo da Igreja Católica, podemos expressar as orações de 3 formas. A primeira forma que destacamos é a oração vocal, ou seja, é por palavras mentais ou vocais que nossa oração cresce, né? Então, o que seria o Pai Nosso, Ave Maria, o Glória, os Salmos, a Salve, que são orações vocais, que por essas palavras, né, a nossa oração vai crescendo. Mas o mais importante é a presença do coração, né? Que não adianta eu rezar um terço, Ave Maria cheia de graça, que nem um papagaio, né? Então, essa oração aí, que nós não estamos prestando atenção no que a gente está rezando. Então, aí também não é assim a oração. Se a gente presta, eu falo assim, que se cada dia que a gente reza o Pai Nosso, né, a gente prestasse atenção no que a gente fala no Pai Nosso, como que a vida da gente seria diferente? Porque eu sempre penso, quando eu rezo no Pai Nosso, que eu falo, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofendem. Olha o que nós estamos pedindo para Deus no Pai Nosso. Eu vejo um cabra que vai lá e me irrita, eu tenho vontade de arrancar a cabeça, né? E eu não tenho, ou aquela pessoa me fez o mal e eu não quero perdoar aquela pessoa, e eu tô rezando no Pai Nosso que perdoa eu do jeito que eu tô perdoando aquele que me ofendeu. Então, olha que forte é isso. E muitas vezes estão rezando, tá que nem um papagaio. Não tá nem aí pensando no que eu tô pedindo, né? E não é assim, Ave Maria, da gente pensar que lindo que isso na Ave Maria a gente fala, né? Rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Quer dizer que a gente está pedindo a Nossa Senhora que, né, que interceda por nós agora nessa vida e na hora da nossa morte, para que a gente possa se salvar. Então, imagine que bonitas orações que a gente tem na igreja, mas muitas vezes a gente não presta atenção no que a gente está rezando. Então, a gente tem que prestar atenção no que a gente está rezando, né? A segunda forma é a meditação. A meditação é uma forma muito comum de oração e muitos métodos foram divulgados. Então, a meditação, agora nós vamos falar nos métodos de meditação, né? Não é aquelas coisas, meditação zen, não, que a gente está pensando que nem faz aqueles esotéricos, não. É muito respeito com eles, mas essa não é o tipo de oração. A meditação é meditar a palavra de Deus, meditar uma oração, né? Quer dizer, meditar é levar para dentro do coração. Eu estou pensando que Deus quer me falar nessa palavra, o que Deus está falando para mim, né, nessa oração. A meditação é sobretudo uma procura. O espírito procura compreender o porquê e o como da vida cristã, a fim de aderir e responder ao que o Senhor pede. Geralmente, utiliza-se um livro e os cristãos dispõem de muitos, né? Então, quer dizer, por isso que tem vários livros de espiritualidade que nos ajudam. Eu lembro que o primeiro livro espiritual que eu li foi A Vida de Santa Teresinha, a História de uma Alma.
E foi um livro para mim que me ajudou muito eu aprender a orar e interiorizar o que Deus estava querendo falar para mim. Porque Santa Teresinha entrou no Carmelo com 15 anos. Né? Ela foi até no Papa pedir autorização para ela poder entrar no Carmelo com 15 anos, porque ela sentia essa sede de ser religiosa, de se entregar para Deus. Né? E ela, nesse livro, ela faz uma autobiografia. Ela escreve tudo o que passou na alma dela durante todo esse período, né? Então, tem vários livros de santos que ajudam a gente a se interiorizar, né? Claro que o livro por excelência é a Bíblia, que é a palavra de Deus, né? Mas existe também vários livros que nos ajudam a meditar. As sagradas, aqui, geralmente utiliza-se um livro e os cristãos dispõem de muitos. As sagradas escrituras, o evangelho, especialmente as imagens sagradas, os textos litúrgicos do dia ou do tempo, os escritos dos pais espirituais, as obras de espiritualidade, o grande livro da criação e da história, a página do hoje de Deus, né? Quer dizer que também a gente pode meditar em tudo o que está acontecendo, né? Através da palavra de Deus, da Bíblia, das leituras da missa, que as leituras da missa são escolhidas ao dedo para cada dia, né? Da gente, por exemplo, essa semana a gente teve lendo toda a primeira leitura, a leitura do Gênesis, do livro do Gênesis, da história da salvação, né? Então a gente vai vendo como Deus foi fazendo essas maravilhas nas obras da salvação, né? Como Deus foi falando com essas pessoas, né? Durante essa história, né? Como o povo de Deus foi conhecendo Deus, né? Então, e também no nosso dia a dia, eu vejo, por exemplo, a morte de uma pessoa boa, que fez o bem. Então, a gente medita, fala, essa pessoa passou a vida dela fazendo bem. Ou uma pessoa que é melhor também teve uma vida um pouco torcida, né? Da gente falar, olha, essa pessoa, como essa pessoa, né? Eu não posso proceder desse jeito, porque olha como essa pessoa terminou mal, né? Deus dá um chacoalhão para converter minha vida, né? Então, também nas coisas que acontecem no nosso dia a dia, também a gente vai fazendo oração. A terceira forma é a oração mental, que Santa Teresa d'Ávila assim definiu. É apenas um comércio íntimo de amizade em que conversamos muitas vezes a só com esse Deus por quem nos sabemos amados, né? Como eu falava no começo, que Santa Teresa d'Ávila falava que é essa intimidade com Deus, de eu já falar com Deus, né? De eu contar para Deus as minhas coisas, né? De ter essa intimidade, como converso com Deus como meu amigo, como meu pai, como meu esposo, com essa confiança, né? De eu me sentir amado por Deus. E é isso que nos dá a alegria na nossa vida, porque a gente se sente amado por Deus quando a gente vai rezar. A gente, né, sente que mesmo que Deus não vai descer lá do céu, que nem um anjo vai falar, não, é isso, não. Mas a gente vai sentir essa paz dentro do coração, vai sentir essa alegria dentro do coração. Então, isso é que nos vai fazendo felizes. Cabe a nós encontrar nosso momento de oração, que hoje se tornou um grande desafio. Claro, porque todo mundo tem tempo para tudo, menos para Deus. Se todo mundo no dia tirasse pelo menos meia hora para orar, para falar com Deus, quantas vidas seriam diferentes? Tenho certeza que teria menos pessoas deprimidas, muitos jovens que andam sem sentido, andam deprimidos, andam desesperados, andam com ansiedade, porque está faltando esse momento, né, de conversar com Deus, de desafogar com Deus, né, de buscar esse amor de Deus. Parece que encontramos tempo para tudo, menos para dedicar um tempo para aquele que é o Senhor do tempo.
A gente tem tempo para ficar no Free Fire aí, nas bolinhas, no Coint, como que chama aquele lá do tesouro do Coint lá, cada um que a gente vê aí, tem tempo para ficar, mas não tem meia hora para dedicar para mim pegar um salmo, de eu rezar um salmo, de eu pegar a leitura da missa. Hoje tem tantos aplicativos que a gente pode ver, tem aquele a oração Play do Frei Gilson, tem o da Aparecida, tem aquele da oração do cristão lá, da Canção Nova, né? Tem tantos aplicativos que tem as leituras do dia, né? Baixar um aplicativo desse, mesmo que eu não possa ir na missa, eu leio a leitura do dia e falo, o que Deus quer falar nessa leitura para mim? Eu tenho certeza que várias coisas Deus vai falar nessa leitura, no Evangelho, no Salmo, né? Mas a gente tem que buscar ter esse espacinho para a gente falar com Deus. Aqui, ó. Parece que encontramos tempo para tudo. Olha que duro que é isso, né? Encontramos tempo menos para dedicar um tempo para aquele que é o Senhor do tempo, da vida e da história. Quer dizer que nós temos tempo para tudo menos para Deus. Só que a gente pensa que na hora de morrer, ai, Deus me salva. Mas que tempo eu dediquei para Deus? Deus me salva, mas o que eu fiz para merecer? Aqui, ó. Busquemos viver em oração. Vamos nos esforçar para rezar mais pessoalmente. Vamos também resgatar a importância da oração em família. A igreja nos ensina que a família que reza, seguramente vai falar, a família que reza unida permanece unida. Igual outro dia eu postei num story nosso muito bonito, que estava todas as irmãs que a gente estava terminando de rezar e falar, comunidade que reza unida permanece unida. Então muitas vezes os pais não podem ser muito praticantes, mas se os filhos começam a rezar dentro de casa, vai chamar atenção. São João da Cruz falava assim, coloque amor onde não existe amor e encontrarás amor. Então, a mesma coisa, que se mesmo que na casa de vocês, ao melhor, seu pai, sua mãe não rezam, não têm o hábito de rezar, mas se vocês começarem a orar, a rezar, vai chamar a atenção deles e Deus vai tocar pela sua oração, Deus vai tocar no coração deles para eles começarem a rezar e as coisas vão melhorar. Então, a gente tem que começar por cada um, por si mesmo. Vocês já conhecem, muitas já conhecem meu testemunho, que meu pai era espírita, né? Até andava nos terreiros de macumba. Minha mãe viveu, a minha família da minha mãe são todos evangélicos. Mas minha mãe vendo, depois que eu entrei no aspirantado, o que eu rezava, isso, minha mãe começou a ir para a igreja. Então, o exemplo arrasta. Então, se a gente, né, começar a rezar dentro de casa, rezar, abençoar a mesa antes de comer, rezar a oração da noite, as meninas que vieram no retiro, levar os papelzinhos que tem a oração da manhã, tem a oração da noite. Comecem a rezar na casa de vocês todo dia. Levantem e reza a oração da manhã, à noite antes de dormir, reza a oração da noite. E vai ver como Deus vai ir tocando no coração das familiares que estão ao redor. Aqui, ó. Família que reza unida, permanece unida. Procuremos assiduamente rezar em comunidade, mesmo que seja uma vez por semana, principalmente no dia do Senhor, quer dizer, no domingo, momento que podemos participar da maior das orações, que é a Santa Eucaristia, quer dizer, que a oração mais grande que a gente tem na igreja é a missa, é a Santa Eucaristia, né? Que a gente partilha da palavra de Deus, que a gente reza por todas as pessoas, que a gente recebe o corpo de Cristo, né? Em que nos alimentamos da palavra de Deus e do pão vivo descido do céu, que é o próprio Cristo. Então, quer dizer que a missa é a oração mais importante que a gente tem, né? Então, a gente deve sempre dar o valor. Então, aí eu vou deixar aqui para vocês, né, durante a semana, para vocês fazerem essas questões, né, cada uma tem seu caderninho aí,
e vão pensando, quando você costuma rezar? Mas isso vocês não precisam mostrar para mim. Isso daí vocês têm que fazer como uma atividade pessoal, como um autoexame pessoal, né? Que eu quero melhorar, né? Eu quero dar minha vida a Deus. Então, como você reza? Qual a importância? Mas ser sincera, porque só quando a gente é sincera conosco mesmo, a gente consegue tirar fruto das coisas. Aqui, ó, em sua família, bons exemplos de vida de oração? Quais? De quem? Você reza em família? Você tem rezado com a comunidade, principalmente participando da missa ou da celebração da palavra? Né? Então, essa de vocês, né, pegarem um momentinho de noite ou de tarde, quando vocês vierem à escola, um momentinho que você estiver livre, pega esse diante de Deus, reza uma Ave Maria Nossa Senhora, reza o Espírito Santo, vinde Espírito Santo, para que o Espírito Santo possa iluminar e vai vendo o que me falta para mim ter uma vida de oração. Eu quero melhorar? Coloca um propósito. Eu vou dedicar meia hora para mim ler o Evangelho do dia, vou baixar um aplicativo daquele lá, que tem as leituras, vou ler o Evangelho e vou ver o que Jesus quer falar para mim nesse Evangelho, o que eu posso aprender desse Evangelho, como eu posso levar para a minha vida essa palavra de Deus, né? Então aqui, ó, aí rezar, aí tem muito bonito, aqui, ó, tem para ajudar vocês, né? Aqui esses textos bíblicos, né? Para oração pessoal, né? Então, tem esses textos bíblicos, né? Para oração pessoal, né? Então, da gente ver o que Deus está falando para mim nesse texto, né? Esse Salmo 141, salmo que eu gosto muito, o salmo que a gente reza na liturgia das horas, né? Javé, né? Senhor, eu te chamo, socorrei-me depressa, né? É um salmo muito bonito, o de Lucas. Esse Lucas 11, Senhor, ensina-nos a rezar, é quando Jesus ensina os discípulos a rezar o Pai Nosso. Né? Aqui de Mateus, vigiem, rezem para não caírem na tentação. Alguém quer falar? Ah, não, estou terminando em 15 minutos a chamada, mas ainda dá tempo. E coloquei no site. Hã? Eu coloquei no site. Sim, procura, você pode procurar. Tem aí também, se procura as leituras, né? O de João 14, né? Se vocês pedirem qualquer coisa em meu nome, eu o farei, né? Olha, esse é uma oração que eu tenho muita confiança, né? Que nessa oração Jesus fala: tudo que pedires ao meu Pai em meu nome, Ele o concederá. Então, me manda para mim, me manda para mim. Eu mando sim, eu mando para você, Ana. Então, essa oração eu acho muito bonita, né? Esse evangelho, e eu sempre, particularmente, quando eu tenho um problema grande, eu lembro disso, e eu faço essa oração, falei, Senhor, né, meu Deus Pai, né, por nome de Jesus, me ajuda a conceder essa graça, a resolver esse problema, né, esse problema é mais grande que a minha capacidade, mas no nome de Jesus, meu Deus Pai, eu confio que eu vou conseguir. E eu já consegui tanta graça grande, né, de estar pedindo isso em nome de Jesus, de estar pedindo, né, ter essa confiança que Jesus vai atender e realmente, porque Deus prometeu que eu pedir com fé, no nome de Jesus, Deus vai conceder. E concede. Muitas vezes os milagres não acontecem na nossa vida porque faltamos a nossa fé. A gente está fraco na fé. Porque muitas vezes é difícil quando a gente está passando um momento difícil, um momento de tribulação, um momento que na família não está passando bem. É difícil a gente encontrar Deus nesse momento difícil. Mas se Jesus, quando esteve na agonia do Getsemani, o próprio Jesus falou para Deus, falou assim, Pai,
Se é da tua vontade, se pode, me afasta esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Quer dizer, que o mesmo Cristo teve essa agonia, né, e pediu a Deus, né, mas que Jesus aqui se faça a vontade de Deus. E mesmo nas nossas angústias, nos nossos problemas, a gente ter essa confiança na oração. Por isso que a pessoa que ora, ela se fortalece. Como a gente estava lendo antes, que a oração é a que nos fortalece. A oração é que nos dá sentido à nossa vida. Né? A gente fala, como eu falava antes, que sem oração uma família não permanece. Um casal que não ora junto, esse casamento uma hora acaba, porque vão envelhecendo, a beleza física vai passando, né? Vai perdendo o encanto da juventude, mas se não tem saber que esse casamento é um sacramento de Deus, que foi feito por Deus, né? Unido por Deus, né? Que rezam junto, pedem a força de Deus, né? Fala, Jéssica, pode falar. Eu falei, só concordo com o que a senhora está falando. Realmente, se a gente não reza, tudo fica mais difícil, né? Como eu falava, as vocações. Por que a gente vê muitas vezes padre que deixa o ministério, irmãs que deixam as congregações? Porque muitas vezes a vocação, eu gostava muito que a minha mestra de noviça, eu falo que ela era uma santa, né? Que ela já morreu já, e eu tive até assim a honra de estar com ela na hora da morte. Eu testemunhei a morte de uma santa. E ela falava assim: a vocação é como uma plantinha que a gente rega com a oração. Se a gente não regar essa plantinha todos os dias com a água da nossa oração, por mais pequena que seja, essa plantinha vai chegar uma hora que ela vai secar, ela vai murchar e vai morrer. Então, se a gente não ora, vai chegar numa hora que a gente... Porque muitas meninas nunca terminam de fazer um discernimento vocacional, porque falta oração. Porque o melhor, Deus está esfregando na cara da menina que a vocação dela é ser religiosa. Deus está esfregando na cara dela que a vocação dela é ser uma boa mãe de família, de criar os filhos na fé, de casar, procurar que Deus vai mandar um marido que possam, né, fazer uma família cristã, de testemunhar, né, essa vida cristã, de criar os filhos para Deus. Uma pessoa que tem uma vocação missionária de anunciar, trabalhar no meio do mundo, né, ser sal do mundo, né, ser a luz na terra. Deus está esfregando a cara da pessoa e a pessoa nunca entende. Mas por quê? Porque não tem essa comunicação com Deus. Ela não deixa Deus falar no coração porque ela tem medo do que Deus possa pedir. Então... Irmã, a senhora falando essas coisas, né? O que eu também tenho pensamento sobre as pessoas que já são religiosas e já estão dentro do convento, muitas irmãs já professam, né? Que depois de professa, com seus votos perpétuos, há muitos tempos já dentro do convento, né? E acaba desistindo. E o que eu penso, né, é justamente por isso, a falta de oração, porque Deus chamou, deu aquela perseverança até no final. E depois já está tanto tempo, já encontrei irmãs de anos, já 20, 30 anos no convento, e tipo, simplesmente do nada abandona toda aquela vida, todo aquele processo que ela teve, simplesmente abandona do nada. E eu creio que seja justamente por isso, porque vai esfriando, né? Santa Teresa de Jesus fala sobre moradas, né? Que tem moradas, a gente chega naquele momento que a gente está vivendo somente de fé, não tem mais aquela presença divina. Então, muitas das vezes, as pessoas só procuram a Deus quando está sentindo aquele fervor, aquele êxtase, né? Como Santa Teresa diz. E falta a oração. Quando chega em um momento, né, no momento de santidade, eu creio que a santidade, ela é vivida somente pela fé. Para a gente ser santo, a gente tem que viver de fé.
Então, realmente, Deus, até de nosso Senhor Jesus Cristo, né, naquele momento na cruz, ele teve aquela pequena reclamação, mas eu creio, né, que ali, para mim, não foi um tipo de reclamação, foi algo, algo que ele mostrou, né, que aconteceu com ele e ia acontecer com a gente, né, que ele diz, meu Deus, por que me abandonaste? Então, eu mesmo já passei por diversos momentos, assim, de eu estar só na fé mesmo, estar pedindo a Deus para ele me iluminar, para ele ajudar, estar naquela oração, parece uma oração que se torna tão pesada, a reza do texto se torna uma coisa pesada, a pessoa fazer as matinas, laudes e etc., se torna pesado, mas eu acho que é nesse momento que entra a santidade, né? Quando a pessoa coloca Deus em frente, porque nenhuma vocação vai ter essa perseverança, essa coisa bonita durante toda a vida, né? Até no matrimônio, os sacerdotes, eles falam, né? Na alegria, na doença, na saúde e etc. E quando a gente também se junta com Deus, nosso Senhor Jesus Cristo se torna a noiva de Cristo, a gente faz o mesmo voto, né? De estar com Ele na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, até que a morte nos una eternamente, no caso. E eu acho que nesses momentos de perseguição, nesse momento de desafio, era nesse momento que a gente tem que estar mais perto dele, né? Que não está sentindo. Para mim, diversas vocações, não só matrimonial, sacerdotal e etc., todas as vocações se destroem quando Deus entra. Porque Deus entra e acaba aquele negocinho de estar se flutuando, de estar fazendo aquela oração e estar aquela coisa linda e maravilhosa, né? Então, acho que nesses momentos que as pessoas têm que se colocar, né? Como já entrei do convento, tive que sair, estou lutando agora para voltar. E a nenhum momento eu não faço nenhuma oração e sinto aquela presença maravilhosa que eu sentia no começo, mas o tempo todo eu venho rezando, eu venho pedindo a Deus e eu vejo Ele fazer, Ele agir. Mesmo eu não sentindo, eu vejo. Então, a minha vocação, depois de anos, continua a mesma, eu continuo amando nosso Senhor Jesus Cristo, não por eu sentir, e nem por ver, que isso é o mais difícil ainda, mas pela perseverança, né? De colocar Deus na frente da Virgem Santíssima. Muitas das vezes já fiz minhas orações pedindo para a Virgem Maria, olha, não estou conseguindo, eu vou sentar aqui, vou passar 2, 3 horas de relógio, era uma comunicação com Deus, eu vou rezar o texto, porque eu não estou conseguindo manter aquilo. Então, para mim, para uma vocação perseverar e dar frutos, se tornar algo santo, como os pais de Santa Teresinha, que não eram religiosos, que muitas pessoas têm isso na cabeça, né? Que para ser santo tem que ser religioso, para a pessoa ser santa, para a pessoa alcançar aquele nível de santidade com Deus tem que ser religioso. Eu discordo. Os pais de Santa Teresinha não eram religiosos, foram pessoas tementes a Deus, tentaram os dois entrar no convento, não conseguiram, mas criaram filhas, e todas as filhas são santas e beatas, e eles se tornaram um casal santo. Por quê? Porque eles tiveram aquilo. E todos os santos, quando a gente vê, eles não se tornaram santos quando eles começaram aquela vocação e estava naquele fervor todo. Toda a santidade veio no momento de dificuldade, no momento de tristeza, no momento de dor. Então, eu acho que para a vocação perseverar, para a pessoa conseguir esse nível de santidade, ela tem que viver de fé, tem que cortar um pouquinho essa ideia de que o fervor, que eu não estou sentindo Deus. A partir do momento que eu parei de sentir aquela presença de Espírito Santo, de estar isso e daquilo, foi o momento que eu disse, agora sim, eu estou perto de Deus. Aquele momento eu estava perto do meu ego, porque eu estava sentindo, então estava maravilhoso. Então agora a situação apertou, eu estou fazendo minhas orações dolorosas, são orações que às vezes eu não consigo terminar, mas eu fico ali que nem os beneditinos, só no mantra, no mantra, no mantra, no mantra, mas é o que me ajuda. Para mim, a minha vocação e a vocação de qualquer pessoa tem que ser passada pela prova de fogo, né? E é nessa prova de fogo que a gente entra na santidade.
Só Não, muito isso. bem, Jéssica. Assim mesmo, realmente é assim. Eu falo que eu, nos meus 30 anos de congregação, né, o ano que vem já faço 25 anos de voto, também passei por momentos muito difíceis, né, que a gente, nos momentos da gente ter essas dificuldades, essa sequidade espiritual é onde a gente cresce, porque a gente realmente se tem que abandonar em Deus, né? Deixar todo o nosso ego para Deus, né? Mas nunca deixar de orar, sentindo ou não sentindo, a gente tem que estar firme na oração. Bom, nossa, já vai terminar, que já falta só 3 minutos aqui. Eu quero ver se eu consigo, 2 minutos só, para ver se eu consigo comprar o plano para a gente ter a videochamada um pouquinho mais longa, né? Para a gente poder ter os nossos encontros mais longos. A ver se Deus me ajuda para mim conseguir ganhar essa assinatura aqui. Então, vamos rezar uma salve para terminar o nosso encontro aqui, né? E pedir para a gente, a Nossa Senhora, né, que foi a primeira consagrada, nos ajude a ter esse espírito de oração, nos ajude a encontrar Jesus em cada momento da nossa vida. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, Senhora, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvei, e depois desse desterro mostrai-nos a Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Então, uma boa tarde a todos e até na nossa chamada aqui. Então, se Deus quiser, aí eu já passo o material para a Ana, que eu acho que eu não passei, né? Vocês vão fazendo durante a semana essas perguntinhas. Qualquer dúvida pode me mandar no zap, eu me mando no zap, qualquer dúvida que tiverem, e a gente vai conversando durante a semana. Então, assim, um abração bem grande e até semana que vem, se Deus quiser. Então, que Deus abençoe a todas. Amém. Tchau. Até logo. Tchau. Tchau, irmã.